Olá, amigos e amigas. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Aprenda Mais. Nos 3 episódios desta semana abordaremos 3 pequenos assuntos que são de grande importância para a nossa vida. Vamos falar sobre motivação, sobre obediência e sobre honra. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Danilo e te convido a participar conosco de mais uma série do Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esquece, faça a sua inscrição agora. Clique aqui no sininho e você será informado de todo o nosso material que iremos publicar. No episódio de hoje vamos abordar o primeiro tema, motivação. Segundo o dicionário Aurélio, a definição sobre motivação é a seguinte: ato ou efeito de motivar, exposição de motivos ou causas, conjunto de fatores que determinam a atividade e a conduta individuais. Queremos já de antemão deixar uma provocação para vocês. E aí vão 2 perguntinhas. O que tem te motivado no decorrer da sua jornada cristã? Existe alguma relação direta entre esses 3 temas? A motivação, a obediência e a honra? Fiquem ligados até o 3º episódio dessa série do Aprenda Mais. E outras perguntas serão respondidas para vocês. Ao longo da nossa caminhada, é muito fácil nos desmotivarmos e perdermos o foco da nossa fé. Caminhar com Cristo e viver uma vida de santidade exige de cada um de nós um esforço próprio, uma meta, disciplina, saber qual é o alvo da nossa fé e onde queremos, aonde desejamos chegar. E para nos mantermos firmes nesse propósito, um combustível chamado motivação será a mola propulsora para nós atingirmos o nosso objetivo. Se formos fracos e não estivermos firmes na rocha, poderemos ficar paralisados no meio do caminho. Quando desviamos a vista do nosso Senhor e Salvador e olhamos para nós mesmos ou para os outros, nós vemos que nossos defeitos nos levam a fraquejar. Mas se fixamos os nossos olhos em Cristo, temos a motivação para viver uma vida maravilhosa. A palavra de Deus ela é recheada de versículos que falam acerca do assunto e possui toda a motivação que precisamos para viver o nosso dia a dia com confiança, alegria e ousadia no Senhor. Dessa maneira, eu quero te convidar a ver conosco alguns dos muitos versículos que tratam do tema e que vão gerar em nós o combustível necessário para manter a nossa motivação em alto nível. Vamos lá? O primeiro versículo está lá no livro de Colossenses, no seu capítulo 3, versículo 23, e diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Olha, saber que a palavra de Deus nos ensina a fazer tudo aqui na terra como se fosse para o Senhor, amplia a dimensão do nosso trabalho, o torna mais leve e mais prazeroso. Um outro versículo está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. É muito conhecido esse versículo, nós gostamos de usá-lo, de falar, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Que maravilha é saber que em Deus, segundo a vontade dEle e usando a nossa fé nele, podemos todas as coisas. Amém? O 3º versículo que nós queremos trazer está lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Como está escrito aqui nesse versículo, como é bom saber que o Senhor está do nosso lado e nos chama a agirmos de forma corajosa em meio da peleja e das adversidades. Tem também um outro versículo muito interessante e conhecido. Está lá no Salmo 91, versículo 7, e diz assim: 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada
o atingirá. O livro dos Salmos possui muitas, mas muitas palavras de motivação para a minha e para a sua vida. Jeremias 29:11 também fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então, quando eu olho para esse versículo, eu consigo ver e enxergar o quão bom é saber que o Senhor tem o melhor para nós. Esse versículo ele significa esperança e um futuro. E essas palavras são palavras do Senhor. Glória a Deus por isso. O livro de Filipenses também, no seu capítulo 3, versículo 13 e 14, também vai falar o seguinte conosco: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar um prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando eu vejo esse versículo, eu consigo enxergar como é importante saber que o nosso passado ficou para trás. Podemos prosseguir para o alvo, prosseguir adiante para o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Amém? Então, bem, avançamos até aqui, mas para finalizar o episódio de hoje, queremos deixar uma pequena reflexão, algo para que nós possamos refletir e pensar de um dia para o outro. Quando o objeto da nossa motivação é o nosso próprio interesse, essa motivação ela é antropocêntrica, ou seja, ela está centrada no homem, está centrada em nós mesmos. E assim fatalmente nós iremos naufragar em um mar chamado egoísmo. Mas quando o objeto da nossa motivação é Jesus, ela é cristocêntrica e ela está centrada em Cristo e alinhada com as Escrituras. Portanto, neste caso navegaremos por dias calmos, mas também em meio às tempestades, porém sabedores de que a vitória é certa, em nome de Jesus. No episódio de amanhã falaremos sobre obediência. Então fiquem ligados amanhã, pois temos um encontro marcado com a sua faculdade em pequenas doses, o nosso Aprenda Mais. Até amanhã.